Pessoal, não deixe de se inscrever no canal. Aperte aí, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para que você possa receber atualização dos novos vídeos. Não perca nenhum. Bom dia, amores, tudo bom com vocês? Por aqui tudo ótimo. Gente, vim contar uma história hoje pra vocês. Vai ser um pouquinho diferente porque essa história, ela foi me contando pelo telefone. Então eu fui anotando as partes principais aqui para não esquecer. E foi quase 1 hora no telefone. Então assim, pode ser que vocês vejam, né, que eu anotei os principais temas aqui para contar para vocês. Ela deixou se identificar nessa história, tanto que vocês vão ver algumas fotos dela aí. Então, nós hoje vamos contar a história da Luana. Mas antes de contar a história da Luana, eu quero que você deixe o seu joinha nesse vídeo, se você gosta das nossas histórias. Isso ajuda muito o nosso canal. Recomende o nosso canal para alguém e compartilha os vídeos, gente. Compartilha, tem uma setinha aí embaixo do vídeo, ou copia o link aqui em cima. E você pode compartilhar no seu Facebook, nos grupos da família, no WhatsApp, que assim você vai estar ajudando a gente, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no canal, vai lá, clica no sininho. Às vezes o YouTube não tá, né, mandando os vídeos, mas aqui no canal vocês sabem que de segunda a sexta a gente tem vídeo garantido todos os dias. Então de segunda a sexta, quando for 8 horas da manhã, horário de Brasília, 7 horas da manhã de Brasília, aí dependendo de onde você estiver, você faz as contas aí, que horário vai ser pra você, o vídeo vai estar no canal, que eu já deixo ele todo programado a semana inteira. Então os vídeos já ficam programados aqui, tá bom? Então aquele minuto de silêncio pro nosso joinha, não se esqueça agora, vai lá e deixa o joinha pra gente, tá? Bom, vamos contar a história da Luana, que ela quis o título seguinte, O Estranho da Balada, vocês vão entender o porquê. A Luana hoje ela tem 36 anos, mas ela começou a contar a história dela desde quando ela era bem novinha. Então ela nasceu em Goiânia, gente. Ela tinha um pai biomédico. O pai dela tinha um cargo importante no hospital em Goiânia, no Hospital Samaritano, que ela falou que quem for de Goiânia vai conhecer esse hospital. E o pai dela era biomédico, só que o pai dela começou a beber. Mas ele começou a beber muito e cada vez ele bebia mais. Então, como toda a história de alcoolismo que a gente conhece, ele acabou perdendo o emprego dele, perdeu o cargo dele, e isso acarretou que ele começou a beber cada vez mais, porque, né, sem emprego, sem o cargo. Então vocês pensam, ele devia ter uma vida boa, ele era biomédico, num hospital, né? Agora, a bebida, gente, é uma merda, sério. Bebida é um inferno. Ela acaba com tudo, ela acaba com sonhos, ela acaba com famílias, ela acaba... É um vício de extrema, assim... que nós precisamos muito prestar atenção, sim, porque eu acho que é um dos piores vícios. A minha cunhada, ela participa, ela é assistente social de programas que ajudam drogados a voltar para a largar o mundo das drogas, voltar viciados, né? Se reabilitarem, acho que é isso. E ela tava me falando, Dani, o alcoolismo é um dos piores vícios que tem. Pior até às vezes que muitas drogas, porque o álcool, ele está aí, nas suas mãos, em qualquer esquina você consegue comprar. A droga você ainda tem que, né, subir um morro, esperar um traficante, fazer não sei o que, é aquela coisa mais adrenalina pra você conseguir. A bebida não. Você vai no supermercado, você compra rios de bebida, leva pra casa. Você vai num bar da esquina, você compra. Então é um vício muito difícil de largar por fácil acesso que as pessoas têm. Mas vamos lá, quando ela estava com 2 anos de idade, gente, o pai dela já, né, nessa de bebedeira, já tinham perdido tudo. Diz ela que chegaram a passar fome mesmo. Ela falou, Dani, eu só não passei fome porque eu mamava no peito da minha mãe contava. Mas o irmão dela e a irmã dela chegaram assim a sentir fome, a mãe deixava de comer para deixar para eles e o pai na rua bebendo. Então, aos 2 anos de idade, o pai resolveu que eles se mudariam para Rondônia. Ela até falou o nome da cidade, gente, ela falou que é uma cidade assim bem pequena, no interior de Rondônia. Isso, hoje ela tem 36 anos, então isso há 34 anos atrás, vocês imaginam o que era Rondônia, né? E era uma cidade
que era a caça do ouro. Começou aquela coisa do ouro, né? Naquela época. Então o pai dela foi atrás de ouro também. Ela falou, Dani, realmente tinha muita gente que enriqueceu, muita gente achou ouro lá na região, mas igual o pai dela, foi lá trabalhar no garimpo e tal, mas achava, bebia, achava, gastava com puta. Então não tinha dinheiro que desse pro pai dela. Então eles foram pra Rondônia na época, ela, a mãe, a irmã e o irmão. Ela é a caçula, tá, gente? Ela me contou o seguinte, que a cidade tinha 2 ruas asfaltadas só. Era uma cidade bem pequena. E a moeda da cidade era o ouro. Ninguém tinha dinheiro. Se você fosse comprar arroz, era não sei quantas gramas de ouro. Prostituta era ouro. Drogas era com ouro. E ela falou que era uma cidade que rolava muita prostituição e muita droga por ser fronteira com a Bolívia. E muitas prostitutas ali. Então, assim, tudo era a base de ouro. A moeda lá era a base de ouro. A mãe dela, gente, né? Eu não vou nem falar, né? Por que sua mãe não largou seu pai naquela... Mas, gente, vamos lá. É 30 e tantos anos atrás. As coisas funcionavam bem diferente, né? Então, a mãe dela, ela começou pra suprir as necessidades da casa ir pra Bolívia, que era do lado, diz ela que era bem fronteira ali, comprava roupa e vendia para as prostitutas nessa cidadezinha. E todas as prostitutas gostavam muito da mãe dela, viam ela como uma mãezona. Então, assim, as prostitutas respeitavam muito a mãe dela, igual ela falou, Dani, tudo à base de ouro. As prostitutas pagavam em ouro, a mãe vendia em ouro, era assim, entendeu? E ela diz o seguinte, que quando o pai dela ia pros prostíbulos, principalmente os que a mãe dela vendia, né? Lógico que não era todos, mas quando o pai dela baixava assim nos maiores, que era onde a mãe dela vendia, as próprias prostitutas não deixavam ele entrar, em respeito à mãe dela. Então, elas ligavam, falavam pra mãe dela, olha, seu marido tá aqui, tá drogado, tá bêbado, não sei o que, e a gente não tá deixando ele entrar. A mãe dela ia lá, buscava o marido, levava pra casa. E chegava em casa e apanhava, porque as prostitutas não tinham deixado ele entrar no prostíbulo por causa dela. Então, pra vocês terem uma noção como era a coisa nessa época, né? Bom, ela falou que o pai dela continuava bebendo, continuava gastando todo o dinheiro com bebida, inclusive o dinheiro que a mãe dela fazia, que no caso era o ouro lá, ele também pegava para beber, né? Então ela disse que era uma vida muito difícil. Até que um dia o irmão dela resolveu ir embora. O irmão dela, a irmã dela, gente, é 10 anos mais velha que ela, e o irmão acho que era um pouco mais velho. Então o irmão, se ela tinha 2, 3, sei lá, nessa época, o irmão devia estar aí com uns 18 anos, ele resolveu ir embora para Goiânia. Ele falou, não quero mais ficar em Rondônia, não quero mais ver essa vida, vou embora, tá? E ficou ela e a irmã em Rondônia, nessa cidade. E ela falou assim que o pai dela, quando chegava bêbado, queria fazer carinho nela e da irmã. Ela falou, Dani, não era nada que eu me lembre e que minha irmã lembre, ou que minha mãe conta, não era nada sexual, assim, abuso sexual. Mas ele queria fazer carinho na gente e a minha mãe não deixava ele encostar na gente quando ele estava bêbado. Era uma preocupação muito grande, assim, que a mãe dela tinha. Então, defender as duas do pai, mesmo que não fosse algo de conotação sexual, alguma coisa, mas ela não queria que o pai encostasse nas meninas bêbado. Ela disse que a mãe dela apanhava todos os dias. Todos os dias o pai tinha algum motivo para bater na mãe dela, e também se não tivesse motivo, batia a si mesmo. Então, todos os dias o pai dela batia na mãe. Até, gente, que o irmão que foi embora para Goiânia, né, isso os anos foram se passando, ele sofreu um grave acidente de moto e ele ficou internado. Só que ela não tinha dinheiro para pagar o tratamento do filho. O filho ficou com problema na perna, precisava de dinheiro para fazer exames, para isso e para aquilo. Ela lá em Rondônia com as filhas, né? Até que um dia ela estava chorando e um vizinho que gostava muito da família dela, um vizinho que era sargento, ela falou,
perguntou: o que que aconteceu, por que que a senhora tá chorando? Ela falou assim: ah, porque o meu filho sofreu um acidente de moto em Goiânia e ele está muito mal e eu não tenho dinheiro para pagar as despesas do hospital. Então esse policial, sargento, ele era sargento. Ah, gente, abrindo parênteses aqui, que ela falou que essa terra lá em Rondônia era uma terra sem lei. Os traficantes, eles tomaram conta da região. A polícia não dava conta, porque os traficantes, os garimpeiros, tal, eles tinham uma força muito maior que a da polícia. Então a polícia ficava ali meio que de mero enfeite. Ela falou que era muito comum ter corpos pelo chão. Ela falou que lembra muitas vezes da infância dela estudar e ter corpos espalhados pelo chão. Ela falou que inclusive na frente da casa dela uma vez ela saiu de casa e tropeçou num corpo. Então assim, era uma coisa meio matador mesmo. Ninguém ali brigava, né? Você não fez isso, era matar, tá? Não tinha essas coisas de polícia, delegacia, não, era na base da bala que as coisas se resolviam. E ela falou que esse vizinho sargento falou pra ela o seguinte: olha, eu não tenho dinheiro agora para ajudar a senhora, mas a polícia fez uma grande apreensão de cocaína na fronteira da Bolívia, né, mas já no Brasil, e nós temos várias barras de cocaína. Eu vou te dar uma barra dessa de cocaína, presta atenção. Você vai entregar no garimpo, eles vão te dar um dinheiro. Esse dinheiro é seu, para você pagar o tratamento do filho. Aí ela falou: Dani, não quero que ninguém pense que a minha mãe era traficante, que minha mãe era alguma coisa, mas era uma mãe desesperada para salvar o filho. Então a minha mãe aceitou isso. Eu acho que toda mãe aceitaria, gente. Você vê seu filho lá, né, precisando de cuidados, precisando de médicos, você não tem condições. Eu acho que qualquer mãe faria o que a mãe dela fez. Então a mãe dela pegou essa barra de cocaína, enfiou dentro de uma calça, que a mãe dela vendia roupa, gente, né, lembra? Enfiou dentro de uma calça, foi procurar lá a pessoa que tinha que entregar a barra de cocaína. Diz que na época era muito dinheiro. Ela falou: nossa, Dani, era muito dinheiro. Com esse dinheiro a mãe conseguiu pagar todo o tratamento do filho e o filho ficou bom, fez fisioterapia, voltou a andar novamente. Então assim, ela falou assim: eu não sei onde está esse sargento hoje, eu não sei nem se ele está vivo, mas eu sou muito agradecida pelo que ele fez pela minha família. Bom, mas algum tempo se passou, as coisas só pioravam por lá. O pai cada vez mais agressivo, cada vez mais bêbado, cada vez bebendo mais, né? As meninas crescendo, já vendo tudo. E a mãe falou várias vezes ir embora e ele falava que não, que se fosse embora ia matar todo mundo, ia fazer acontecer. Só que o dia a mãe dela não aguentou mais. A mãe dela falou assim: nós vamos embora daqui. Então elas eram pequenas já, mas aí ela já entendia, né, as coisas. E a mãe dela arrumou as coisinhas delas escondido, fizeram umas malinhas lá com pouca coisa. Ela falou pouca coisa porque elas tinham que sair, né, fugidas. E o pai à noite, elas já sabiam, como todas as noites, ele ia pro bar beber e só ia voltar para casa bêbado de madrugada. Então eles foram pro bar beber e o pai foi pro bar beber. Foi quando a mãe resolveu pegar as meninas, botar dentro do ônibus, e elas conseguiram sair dali e chegar até Goiânia. Então elas foram embora, sumiram, não deram notícia, o pai também não foi atrás, tá? Então elas simplesmente voltaram para Goiânia. Isso ela falou, gente, que a mãe tomou essa decisão depois de um dia que o pai chegou muito bêbado em casa, ameaçou matar a mãe e as meninas, porque até então ele só ameaçava a mãe dela. E ela falou assim que a mãe dela pegou um machado para matar o pai. Então ela falou assim: Dani, eu acho que a minha mãe pensou assim: meu Deus, o que tá acontecendo? Que vida é essa que eu tô levando? Eu tenho que agora andar com um machado, né, do meu lado, porque se esse homem tentar alguma coisa, mas vai que ele mata a mim ou minhas filhas. Tanto que uma noite elas três dormiram no matagal escondidos do pai, com medo do pai matar elas. Então assim, né, era uma situação horrível, que a mãe também não queria chegar nesse extremo de matar o pai das filhas, mas ela falou: Dani, a minha mãe teria feito se fosse preciso, porque ela já não aguentava mais. Foi quando elas foram embora pra Goiânia,
tá? Elas chegaram em Goiânia, começaram a vida delas, né? 2 anos depois, diz ela, um dia toca a campainha. Quem era? O pai. 2 anos depois. E ele chegou dizendo que ele estava muito doente, que ele precisava ficar lá porque ele ia morrer. Levaram ele pro hospital e ele estava com cirrose hepática. De tanta bebida, né, que ele bebeu durante todos esses anos, ele estava com cirrose e era uma fase terminal já da cirrose. Então realmente o pai dela veio a falecer logo depois, acho que 2 anos depois. Ele ainda tentou tratamentos. Nessa fase ele parou de beber. E eu me emocionei muito quando ela falou disso, porque o meu pai também morreu de cirrose hepática. Só que o meu pai, ele bebia, mas eu nunca vi o meu pai agressivo. Meu pai não era um bêbado que ficava agressivo, mas a bebida também matou meu pai. E ela falou assim, chorando, sabe, no telefone, que o pai dela sem bebida era o melhor pai do mundo. Era um homem maravilhoso. Aí essa parte me emocionou, porque eu também tive um pai maravilhoso. Não lembro do meu pai bêbado, não consigo lembrar do meu pai bêbado, porque meu pai era uma pessoa que bebia, mas ele ficava feliz, ele contava piada. Meu pai, eu nunca vi ele falando alto. Então, assim, pode ser que por isso eu não liguei a bebida a violência como ela. Mas eu sei que muitas mães, muitos filhos passam por isso que ela passou, sabe? Do pai ter algum vício, ou droga, bebida, e sem o vício ser um homem maravilhoso, e com o vício, né, ser um homem horrível. Então, assim, é muito triste, porque é uma doença, a gente sabe, tem que ser tratada, mas as pessoas têm que querer se tratar. Então eu imagino a cabeça desses filhos, né, tipo, poxa, o meu pai sem a bebida, ele é maravilhoso. E meu pai com a bebida, ele é um monstro, igual ela falou, era um outro homem. Então deve ser muito difícil você conciliar isso, sabe? Você vê, né? Você não saber se você ama ou odeia seu pai, né? Vai ter aqueles momentos que você vai odiar ele, vai ter aqueles momentos que você vai amar. E eu acho que a maioria do tempo você vai sentir pena por aquela pessoa, né? Então, gente, se você tá me ouvindo, se você tem um vício, procure ajuda, sabe? Porque ninguém precisa conviver com vício de outra pessoa, ninguém precisa conviver com isso, né? Principalmente quando esse vício traz proporções tão graves quanto trouxe para a vida dela. Bom, mas vamos lá. Ela falou que o pai, antes de morrer, pediu perdão por tudo. É fácil, né, gente? Você... Não é uma crítica, mas é muito fácil, né? Você passar a vida inteira fazendo o que você bem entende, né? Com a sua mulher, com os seus filhos, tratando todo mundo mal, falando que vai matar, fazendo, acontecendo, e depois você pedir desculpas, né? Poxa, por que não pede desculpa ainda em vida? Por que não cai essa consciência? Não, mas tem que ficar doente, quase morrer, aí sim vai pedir desculpa, aí sim vai parar de beber, aí sim vai se tratar? Poxa, é difícil, né? Mas vamos lá. Depois que o pai dela morreu, o irmão dela decidiu ir estudar na Alemanha. Ela não conta muito assim detalhes, mas ele vendeu a moto que ele tinha. Ela falou que naquela época era mais fácil conseguir um visto de estudante, mas o irmão dela foi para Frankfurt, na Alemanha, foi estudar. E ele veio ao Brasil depois de alguns anos de férias. E quando ele veio ao Brasil, gente, ele acabou engravidando uma menina. Essa menina, ela ficou grávida do irmão dela. Só que o irmão dela estava terminando ainda os estudos, então ele voltou para a Alemanha, deixou essa menina aqui grávida e voltou depois que o filho nasceu para conhecer o filho, tá? Só que nessa vinda para ele conhecer o filho, um dia ele pegou uma moto e ele sofreu um acidente fatal de moto. Então o filho era bebê, né? Ele não era casado com essa menina, ele estava aí terminando os estudos dele na Alemanha. Infelizmente esse grave acidente aí acabou com a vida dele. Ela falou que quando esse acidente aconteceu, a mãe dela, a mãe deles, entrou em depressão, porque
né? Já tinha perdido, querendo ou não, o pai já tinha morrido. Agora ela tinha perdido o filho dela, né? Aquele filho dela que ela tinha tanto orgulho, o filho dela que estudava fora, que era um bom rapaz, sabe? Ela falou que o irmão dela era maravilhoso, muito dedicado aos estudos, tudo. E, infelizmente, um acidente tirou a vida dele. E o bebê, gente, a mãe do bebê era uma adolescente que vivia na balada, não queria saber de nada. Então, o bebê foi morar na casa delas. Só que ela, nessa época, ela tinha 14 anos. A mãe estava em depressão. E a irmã é 10 anos mais velha que ela. Então a irmã devia estar com uns 24. A irmã trabalhava para sustentar a casa, porque a mãe estava em depressão. O irmão morreu. E sobrou para quem cuidar do bebê? Para ela. Então ela, com 14 anos, ela falou que em vez de ir pra rua brincar com as meninas, que as amigas chamavam, ela tinha uma criança para cuidar, porque a mãe do menino simplesmente deixou ele lá. Às vezes ia lá no fim de semana, pegava para ver, mas deixou ele lá. E a mãe, né, em depressão, com aquilo tudo, ela falou assim: Dani, na verdade ela tinha 12 anos quando o irmão morreu. Então, ó, com 12 anos, eu anotei aqui, ela foi criar essa criança. Ela falou que era uma criança cuidando de outra criança, mas ela levava pro médico, ela que trocava fralda, ela que dava banho, ela que botava para dormir. Tipo, ela falou assim: bom, ele acabou se tornando a minha brincadeira de boneca. Eu brincava com ele como se eu brincasse de boneca, sabe? E a mãe dela nessa época ficou muito mal, de tristeza, então se recolhia no quarto. Ela falou que foi uma fase muito difícil da vida dela. Bom, aos 14 anos ela começou a namorar, gente. Só que o primeiro namorado dela, diz ela que era um cara lindo, um cara que tratava ela super bem, um cara que tava sempre ali com ela, eles namoravam e tal, e ela tinha uma melhor amiga dela. E eu vou resumir, tá, essa parte. E essa melhor amiga dela tinha uma irmã. Um dia as duas irmãs brigaram, eu acho que uma pra querer meio que, como é que fala, pra se vingar da outra, foi na casa da Luana, que é a nossa protagonista aqui da história, e falou pra Luana assim: olha, Luana, a minha irmã está saindo com o seu namorado. A Luana ficou louca, né? Tipo, como assim sua irmã tá saindo com o meu namorado? Sua irmã é minha melhor amiga. Mas se você for em tal lugar, tal hora, tal, você vai ver os dois juntos. E a Luana foi. Só que a Luana falou, gente, inconsequente, ela botou uma faca na cintura e foi lá ver isso. Foi conferir essa história. E realmente ela viu quando o carro parou, viu quando os dois desceram e ela foi o quê? Avançar na melhor amiga. Ela falou: Dani, eu não sei, lógico, ela tinha 14 anos nessa época, 15, não, acho que ela tinha 15 anos nessa época. Ela falou assim que ela ficou com mais raiva da melhor amiga dela. Porque assim, poxa, eu contava tudo pra ela do meu namoro, né? E ela tava ali com o meu namorado. Então assim, eu fiquei muito brava com ela. E claro, né, gente, ninguém tem o direito de botar uma faca na cintura e ir lá enfrentar ninguém. Mas a história dela foi o que ela fez, né? Talvez uma inconsequência aí da adolescência. Infelizmente a gente vê isso aí em Facebook e tal, mas eu sempre falo, não adianta, não é assim que você vai trazer o cara pra você, não é assim que você vai resolver as coisas. Mas ela falou que ela ficou com muita raiva da outra. Então ela pegou a menina, essa melhor amiga, e deu uma surra na menina. Não usou a faca, nada, mas deu uma surra na menina e falou: isso é pra você aprender a não fazer suas amigas de besta. E terminou com o cara ali mesmo, mas ela falou que ficou com muita raiva da amiga. Só que a amiga deu uma queixa, os pais da amiga deram uma queixa contra ela e ela acabou respondendo um processo que na época, por ela ser de menor, eu não sei como era a lei na época, quem respondeu foi a mãe dela, inclusive por ela estar com a arma branca, que é uma faca. Então ela falou que ela acabou respondendo um processo criminal aí. Ela não falou se foi tentativa, mas foi lá um processo porque ela bateu na menina. Então acabou aí o primeiro namoro dela e ela já ficou meio traumatizada com namorados, né? O segundo namoro dela, gente, aí ela já estava um pouquinho mais velha, foi um namorado completamente abusivo.
Diz ela que ele era muito abusivo, perseguia ela, ficava na porta do trabalho esperando ela. Só que ela começou a notar e ela começou a ficar com medo daquilo. Mas ela falou que ao mesmo tempo que ela tinha medo dele, ela gostava muito dele. Então assim, ela tinha medo, mas ela não queria terminar com ele, sabe? Mas ela falou que ela tinha medo desde o começo das coisas que ele fazia, tipo de ficar esperando por ela, de ficar, né, ali. Então assim, é algo que tava incomodando muito ela. E esse cara queria muito se casar com ela. Ela falou assim, Dani, eu queria me casar com ele, mas eu continuava com muito medo dele. Ele era um cara que ele não deixava eu ter amigos, ele não deixava eu vestir o que eu queria, ele não deixava eu falar no telefone, ele não deixava um monte de coisa. E ela pensava assim, mas como que eu vou casar com um homem desse jeito? Aí ela fez uma proposta pra ele, ok, nós vamos nos casar, mas vamos morar com a minha mãe, que ela falou assim, eu só tinha segurança de casar com ele se eu fosse morar com a minha mãe. Aí ela até fala, meninas, olhem os sinais, né? Já tinha tudo pra dar errado, óbvio, né? Mas ela falou que mesmo assim ela insistiu naquilo. Só que ela também não quis casar, ela falou que fez tipo um documento no cartório que tinha antigamente, acho que hoje é tipo união estável, deve ser isso, mas ela falou outro nome. Então ela fez esse documento com ele, porque ele insistiu muito que eles tinham que ter um papel ali para provar que eles estavam juntos. E o namoro abusivo se tornou um casamento abusivo, até que o abusivo, que era super ciumento, vivia atrás dela e blá blá blá, ela descobriu que ele estava, ó, metendo chifre nela. Então foi uma deixa para ela sair fora disso. Ela falou que eu acho que era o que precisava. Até que um dia ela pegou esse cara com uma mulher. Então foi aí que tudo acabou, sabe? Eu tô dando uma resumida, mas ela contou várias coisas desse relacionamento. Então assim, foi um relacionamento que realmente traumatizou ela. Só, gente, que aí um dia ela foi numa festa, esse ex-marido abusivo estava lá com uma garota e ela falou assim que ele não tirava os olhos dela, tal, até que veio um rapaz do nada e chamou ela para dançar. E ela foi dançar com esse rapaz, era um rapaz muito bonito, tal, que vocês já devem estar vendo aí na foto, né? Então ele chamou ela para dançar, foram dançar e ela falou que começaram a trocaram contatos, começaram a se telefonar, trocar mensagem. Mas ela falou, Dani, eu tinha saído nesse casamento, eu não tava querendo nada assim com ninguém. Ela não tava muito querendo nada com ninguém. Aí ela falou assim, que ela trabalhava numa loja, e a patroa dela, ela falou pra patroa dela, ai, eu acho que eu arrumei um namorado. Aí a patroa dela falou assim, você não quer nada sério com ninguém, você não é, não, eu acho que eu quero casar. Acho que eu arrumei um namorado pra casar. E a patroa dela falou assim, você casar? Você não é mulher pra casar. Você cada dia tá com um. E ela falou, Dani, realmente, depois que eu me separei, todo dia tinha alguém pra me buscar na loja. Vocês vão ver, ela é uma mulher bonita. Então, assim, todo dia ela tinha um paquera que ia buscar lá em loja. Ela falou, não que rolasse coisas com todos eles, não. Alguns eu só ia no cinema ou no barzinho, mas todo dia alguém me buscava. Nem que fosse só pra me dar carona, mas alguém me buscava. E a patroa dela falou o seguinte pra ela, ok, se você casar com esse cara, eu pago o seu casamento, a sua festa de casamento. Ela falou, você tá me desafiando? A patroa dela falou, sim, estou, porque eu não acredito que você seja mulher pra casar. E ela começou a sair com esse cara, o estranho da balada, que foi lá chamá-la pra dançar na balada lá que ela tava. E eles começaram a sair e tal. Até que no dia 24 de dezembro, ele chamou ela para passar Natal na casa dele. E ela falou para a mãe dela, mãe, gente, eles tinham se conhecido há pouquíssimo tempo, tá? Acho que 2 meses, ou um mês atrás, não lembro. Mas eles tinham se conhecido há muito pouco tempo. E ele chamou ela para passar Natal lá, ela falou que iria, chegou lá, conheceu a mãe dele, ele não tinha muita família nessa cidade, mas conheceu a mãe dele e tal. E passou Natal lá e ele falou assim com ela, eu queria um compromisso sério com você. Ela falou assim, compromisso sério pra mim é casamento.
Ele falou assim, não, mas a gente acabou de se conhecer. Ela falou assim, não, mas compromisso sério pra mim é casamento. Eu não fico... Eu não acredito mais em palavras, só acredito na atitude das pessoas. Mas diz ela, gente, que ela falou isso, mas porque a chefe tinha desafiado ela. Tipo, como assim? Falou que eu não sou mulher pra casar. Porque lembrem-se, com o primeiro embuste lá, o segundo embuste abusivo, ela não chegou a casar. Eles fizeram só um documento lá no cartório. Então eles já tinham tirado também, tá? E ela falou assim, ele falou assim, ok, você quer casar então? Ela falou, quero. E ele falou, tá bom, eu caso. Gente, um mês que eles tinham se conhecido. E eles foram no cartório e depois, 2 meses depois eles estavam casados. Então, tipo, 3 meses eles namoraram, noivaram, se conheceram e casaram. Ela falou que tinha noites que ela acordava e levava até um susto que tinha um homem na cama dela. Que eles foram morar na casa da mãe dela. Ela falou, Dani, eu levava até um susto que tinha um homem na minha... Porque eu não tinha nem caído a minha ficha ainda que eu estava casada com aquele cara. Porque eles mal se conheciam. Mas ela falou que ele era um cara muito gente boa, muito legal. Ela não amava ele assim no começo, né? Não era aquele amor avassalador pra casar. Mas ela até conta que o amor veio com o tempo. Mas ela fala também, meninas, não façam isso. É porque ela fez, né? E aconteceu. Bom, algum tempo depois eles decidiram ir para a Europa. A ideia, gente, era eles ficarem 3 meses viajando pela Europa, tá? E eles acabaram parando na Espanha, porque o dinheiro também acabou. Eles deram uma viajada pela Europa, acabaram parando na Espanha quando o dinheiro acabou. E ela foi para esse restaurante na Espanha lavar prato. Ela disse que esse restaurante era em Madrid e nessa época o marido dela conseguiu um trabalho em Sevilha. Sevilha, acho que é Sevilha o nome, né? Então ele estava em Sevilha, ela estava em Madrid. No primeiro dia de trabalho dela, ela saiu do trabalho, ela falou que estava andando na rua, ela começou a ter um sangramento. Ela falou, Dani, mas era um sangramento tão grande que acho que as pessoas que me viam na rua achavam que eu tava esfaqueada, alguma coisa assim, porque ela pedia ajuda e ninguém ajudava. Ela falou, você sabe como é na Europa, e realmente, na Europa parece que as pessoas não querem se envolver. Então assim, ela pedia ajuda e ninguém parava pra ajudar ela. Ela tava em Madrid, ela falou que sentou no banco numa praça, ela não sabia falar o idioma, o marido dela em Sevilha, que era um lugar longe, então ele não tinha como estar ali pra ajudar ela naquela hora. Ela falou que até conseguiu chegar em casa, já eram 4 horas da manhã, o horário que ela conseguiu ir pra casa, porque nesse estresse todo, eles tinham pouco tempo na Espanha, ela esqueceu até onde ela morava, gente, ela não conseguia chegar em casa. Então, ela falou que quando ela chegou em casa, que ela foi tomar um banho, ela sentou no vaso, ela sentiu algo caindo e ali que caiu a ficha dela, que ela estava tendo um aborto espontâneo. Porém, ela não sabia nem que estava grávida. Então ela teve uma hemorragia muito forte. Ela falou, Dani, eu nem fui no médico. No outro dia eu fiquei em casa, liguei pro meu trabalho, era o primeiro dia de trabalho dela, gente. Mas o chefe dela, ela contou o que aconteceu, ela falou, olha, desculpa, eu não sabia que eu estava grávida, mas eles esperaram ela. Então no outro dia do aborto, assim, ela teve o aborto, descansou um dia, no outro ela já estava lá trabalhando. Ela falou que ficou trabalhando nesse lugar por 3 anos. E depois de 1 ano e meio que ela trabalhou lá, ela realmente engravidou do filho dela. Ela falou assim que quando ela engravidou, ela levou um choque muito grande, porque ela não estava assim, esperando engravidar naquela hora. Ela falou, não estava preparada ainda para ser mãe. Ela falou que o marido dela ficou muito feliz, ligou para a família toda, avisou a todo mundo. Mas ela estava com muito medo ainda, sabe? Sozinha na Espanha. Ela falou que o marido dela ficou o resguardo inteiro cuidando dela, assim, ele ia trabalhar, voltava e cuidava dela. Mas por ela estar também grande parte do dia sozinha, ele trabalhando, ela falou que teve uma infecção na cirurgia. E ela falou assim, Dani, eu tinha febre de 40 graus, a minha cirurgia, ela minava pus. Ela falou, foi horrível, dava um cheiro horrível. E meu marido ali me dando banho, cuidando de mim, fazendo comida. Tipo, um anjo, diz ela, ajudando ela em absolutamente tudo. Nenhum dia ele reclamou de nada, ele é ali pra ela. Ela falou que ela chegou a viver na Espanha por 5 anos, eles viveram, tá? Ela disse, Dani, meu marido,
Olha, aquele marido que ela conheceu lá na balada, que 3 meses eles casaram. Todos os dias ele fala que me ama. Eu aprendi muito com esse casamento, porque eu acho que ela via o casamento da mãe, então ela tinha muito medo do casamento dela ser igual da mãe. Mas ela falou que ela orou muito a Deus. Ela falou que depois do relacionamento abusivo, isso que eu quero contar pra vocês. Ela falou que ela botou o joelho dela no chão mesmo, e ela orou a Deus, falou: Deus, o que não prestar pra mim, não coloque na minha vida, por favor, coloque um homem que preste, um homem que vale a pena, né? Se a pessoa não for pra ser pra mim, que nem entre na minha vida. E ela pediu muito, porque a última coisa que ela queria na vida dela era ter um casamento sofrido como a mãe dela teve. Então ela falou assim que ela realmente, ela não era assim a pessoa mais apaixonada pelo marido quando ela casou, porque foi muito rápido. Mas ela falou que o amor nasceu com o tempo. Cada vez que ela via assim o respeito, a admiração, o marido todos os dias levava flores para ela, café na cama, cuida dela e do filho maravilhosamente bem. Então ela agradece a Deus todos os dias pelo marido que ele deu a ela, tá? E ela disse o seguinte: meninas, príncipe encantado existe e eu encontrei o meu, que era o estranho da balada. Bom, hoje, gente, o filho dela tem 11 anos de idade e ela tem 15 anos de casada com esse cara. Ela falou assim que eles estão hoje morando em Londres há 10 anos, né? E ela é muito feliz. Então ela está há 15 anos fora do Brasil. 15 anos que ela não vai ao Brasil. Ela falou: Dani, eu não conheço a família do meu marido, porque foi tudo tão rápido, do casamento, a viagem para a Europa, e eles se acabarem ficando na Europa. Diz ela que ela só conhece a mãe do marido dela. Ela falou: não conheço tias, tios, primos, apesar de 15 anos de casada, só vi o pai dele uma vez, muito rápido. Então assim, foi algo muito rápido que tudo aconteceu. Mas ela até fala: meninas, não façam isso com ela, deu certo, né? Talvez porque tinha que ser, acho que porque tinha que ser, mas ela falou: temos que tomar muito cuidado, prestar muita atenção nos sinais, porque ela passou lá, vocês viram nos 2 primeiros namorados. Bom, aí, gente, meu Deus, eu tive que chorar com ela no final. Ela falou assim: por que ela nunca mais voltou ao Brasil? Vocês devem estar se perguntando, né? Depois de 15 anos. Ela falou que no dia que a mãe dela levou ela pro aeroporto, que ela foi embora, 15 anos atrás, a mãe dela olhou pra ela e falou assim: acho que é a última vez que a gente vai se ver. E ela falou: mãe, para com isso, não, eu só tô indo lá. Porque ela falou que a intenção deles realmente era ir lá, viajar 3 meses e voltar. Mas viajaram 3 meses, conseguiram um trabalho, acabaram ficando. E a mãe dela tava super bem. Ela falou assim: não, mãe, se alguma coisa acontecer, ela sempre falava com a mãe dela no telefone: não, eu vou te trazer, você vai conhecer aqui a Espanha, vai conhecer a Europa. Fazia vários planos com a mãe: vou fazer isso, vou fazer aquilo. E a mãe dela morreu de repente, gente. A mãe dela, infelizmente, veio a falecer. Ela falou que isso, eu até falei com ela para ela até procurar uma terapia, ou talvez o dia que ela vier no Brasil, pode ser que a ficha caia. Ela falou que ela não consegue aceitar a morte da mãe dela. Não é algo que ela consiga acreditar. Ela falou: Dani, no velório da minha mãe, eles fizeram FaceTime, que eu queria ver o corpo, mandei tirarem foto, eu olho todos os dias as fotos da minha mãe morta para eu poder acreditar que a minha mãe morreu. Porque ela falou assim que a mãe dela foi uma mulher que fez tudo por ela e pela irmã. E ela não consegue acreditar, a ficha dela não cai. E ela fala: eu não consigo ir pro Brasil e me imaginar chegando no aeroporto e não ter a minha mãe me esperando. Não ter ninguém me esperando. Porque hoje ela só tem uma irmã no Brasil, né? Que é aquela que era mais velha que ela. Ela falou assim: eu não consigo de jeito nenhum imaginar eu chegando, porque eu sonhei tanto eu chegando, minha mãe no aeroporto me esperando, a gente fazendo festa. Então ela meio que bloqueou a ida dela ao Brasil, sabe? Com isso, tem 15 anos que ela não vai ao Brasil, tem 15 anos que ela não vê a irmã dela, tá? Aí vocês vão perguntar o porquê. Porque a irmã dela, gente, tem um filho autista que não consegue andar de avião, está em tratamento, pode ser, né, que mais pra frente vai conseguir,
mas por enquanto não consegue entrar dentro do avião, então a irmã não tem como ir para Londres visitá-la. E eu acho que com a morte da mãe dela, eu acho que eu até falei com ela no telefone, sabe, Luana? Procura uma terapia, procura um tratamento em Londres. Se você quiser, eu te indico uma ótima terapeuta, que é a doutora Evanise. E temos também a doutora Denise, que atende pela Casa Brasil. São duas maravilhosas terapeutas que você pode... Eu não sei se a doutora Denise ainda atende pela Casa Brasil, mas você podia olhar. E são duas ótimas terapeutas que cuidaram de mim. Porque eu acho que ela tem que superar isso, né? Ela falou, Dani, eu tenho uma vida maravilhosa, um filho maravilhoso, um marido maravilhoso, meu trabalho, moro em Londres. Mas, né, sempre tem um mais, né, gente? Mas ela tem esse problema de não aceitar a morte da mãe dela, ela não consegue, ela chora muito. É um luto eterno pra ela, tipo, ela não consegue aceitar isso, tá? Bom, eu perguntei a ela do sobrinho. E o sobrinho que ela cuidou, né? Lembra? Ela com 12 anos, o filho do irmão dela. Gente, eu não vou colocar a foto do sobrinho aqui, porque eu acho que, né? Mas eu vou botar ela e o marido e o filho, que ela me autorizou. Mas o sobrinho dela é um rapaz lindo. Hoje já tá um homem, né? Já deve estar aí com seus 19 anos, não sei. Ou mais, não sei, acho que 20 pela... Ele faz faculdade de engenharia, é muito estudioso. E nas fotos, gente, ele tá com ela em Londres. Porque todos os anos ela leva ele pra Londres pra visitar ela. Fiquei emocionada, sério. Eu achei lindo, assim, ela não abandonar o filho do irmão, né? Todos os anos ele tá lá com ela, visitando ela. É um rapaz muito estudioso, ela falou. É um rapaz que não dá problema nenhum, incrível. Parece muito com o irmão dela, assim, nessa questão de estudar, de querer crescer, de ir atrás. Mas é um menino que não bebe, não tem vícios, nada. Então, e realmente você vê a cara do menino, você vê que é aquele menino do bem, aquele menino que, sabe, que te passa uma sensação, nossa, que legal que esse menino cresceu e virou esse homem, né? A irmã dela continua solteira, mora no Brasil, teve um filho, mas nunca se casou, esse filho que é autista, né? Então a irmã praticamente vive pro filho. E ela falou assim, meninas, olha, hoje eu sou uma mulher completa, sou mãe, esposa, muito feliz. E se vocês estão aí à procura do amor de vocês, peçam a Deus para enviar para vocês o que Ele preparou para vocês terem muita atenção nos sinais, para não ficar fantasiando muita coisa. Isso eu sempre falo, né? Às vezes você conhece um cara, você começa a fantasiar coisas que aquele cara nem falou, você tá ali fantasiando ou então fechando os olhos para coisas que ele fez. Então vocês viram, ela teve 2 relacionamentos aqui antes do marido dela e como é que pode, né? Deu certo, era pra dar, né, gente? Tem coisas na vida que acontecem, né? Ela foi aí sorteada com esse homem aí, que é o príncipe encantado dela. Ah, e lembra da mocinha lá que ela deu a surra da faca? Hoje elas voltaram a ser amigas. Ela falou assim, Dani, ela me acompanha nas redes sociais e acompanha tudo que eu faço. Mas... lógico, né, não ficou com aquele cara que era o namorado dela na época, elas ficaram sem se falar muito tempo, depois voltaram a se falar, e ela falou assim, que a outra tá sempre lá, olhando as redes sociais dela, ficaram amigas, mas também ela não foi ao Brasil ainda, então ela não tem muito contato. Gente, Luana, eu quero te agradecer, sério, eu me emocionei muito, assim, ouvindo, sabe, ela contando a história dela pra mim. Eu falei pra vocês, né, gente, pra mim é muito difícil pegar um áudio pra contar a história, porque eu não tenho tempo pra ouvir a Luana, por exemplo, eu fiquei 1 hora ouvindo ela, mas eu prefiro que vocês escrevam, óbvio, mas, Luana, eu achei sua história, assim, incrível, sabe, e eu acho que teve muito a ver com a minha história também. Muitas vezes eu me questionei, lógico que eu tenho meus filhos no Brasil, né, o seu filho tá com você. Mas muitas vezes eu sonhei com um momento assim,
Eu via minhas amigas, que a gente morava em Londres juntas, que a gente chegava e a mãe dela e o pai dela estavam sempre no aeroporto, sabe? E eu pensava, muitas vezes eu pensava, nossa, quem dera se meus pais também estivessem aqui, né? Meu pai, minha mãe, eu morando fora, chegando, e aquela festa, porque eu vejo a festa que meus filhos fazem quando eu chego, meu irmão. Eu acho que muitas de vocês que moram fora devem ter esse mesmo sentimento, né? Às vezes você perde um ente querido, nem sempre a gente tá perto. Ela até falou, nossa, Dani, sabe, às vezes também me culpo muito de ter ido embora e deixado a minha mãe. Penso, por que eu não vivi esse tempo com ela e vim embora depois, se eu soubesse, né, o que ia acontecer. O problema é que a gente nunca sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o futuro, né, a gente não tem como prever. E realmente acho que uma das piores coisas de morar fora é essa. É algo acontecer e você não tá lá, ou mesmo que você esteja, você pensar, meu Deus, eu perdi tanto tempo fora, eu poderia estar, né, com essa pessoa, com a minha mãe, acabei não curtindo com ela. Conheço várias meninas que moram fora que perderam a mãe também, depois que vieram pra fora, perderam o pai, né, perderam a avó, às vezes que cuida como mãe. Então fica um sentimento assim muito grande, tipo, poxa, eu não tava ali, eu não vivi aqueles momentos com ele, não, né? Que quando a gente vai de férias, os momentos são tão poucos que a gente vive que não é aquela vida mais, né? São momentos. Então eu entendi muito assim o que ela passa, né? Eu tenho certeza que é o que muitas brasileiras passam. Me fala aí nos comentários, você já sentiu isso? Chegar ao Brasil, você foi, tipo, o dia que você veio embora, você tinha lá toda a sua família se despedindo de você no aeroporto, aqueles planos de vai me visitar, vou chegar. O problema, gente, é que os planos nem sempre são como a gente imagina, nem sempre a gente volta quando a gente imagina, nem sempre a gente consegue levar as pessoas que a gente ama tão rápido quanto a gente imagina, porque é muito duro também morar fora, é muito trabalho, o dinheiro não sobra assim como as pessoas acham. Então, assim, isso não aconteceu comigo, tá? Porque quando eu fui embora, meus pais já não estavam. Mas eu tenho amigas próximas que o pai da Dadá e da Jerusa sempre levava elas no aeroporto. Sempre, sempre, sempre. E eu lembro até hoje, seu Benedito lá no aeroporto, e ele morreu enquanto elas estavam em Londres, né? E eu lembro que... E quando a gente voltava, o seu Benedito sempre estava no aeroporto. Sempre. Aquela felicidade, esperando as filhas dele. Porque a mãe da Dadai nunca não ia por causa do carro, né? Porque o carro sempre pequeno, com muita mala e tal, ia só ele. E eu lembro quando ele morreu, alguns anos depois, que ela já... Foram várias idas e vindas que eu acompanhei, mas alguns anos depois a gente estava em Londres e ele infelizmente veio a falecer. E eu lembro como foi difícil para elas quando elas chegaram no Brasil e ele não estava no aeroporto, esperando elas. Então, assim, eu acho que é ali que cai a ficha, né? Ali que você vê, nossa, não, ele não tá mais aqui. Ai, é difícil falar desses assuntos, mas é assim. E eu tenho certeza que muitas das nossas Alices aí, nossas meninas e meninos que acompanham, talvez também passem por isso. Então vamos dar apoio aqui a Luana, porque não é só com ela que acontece isso, né? Mas Luana, eu espero de coração, assim, que você supere isso, que você possa ir ao Brasil, que você consiga ficar, sabe, com a sua irmã um tempo, até pra cair sua ficha. Eu acho que depois disso, sabe, você possa superar esse luto, que eu sei que não deve... Não tô falando que a sua vida parou, né, por isso, pelo que eu notei, assim, você trabalha, você faz as suas coisas, mas deve ser algo que te machuca muito. Igual você falou, Dani, pra eu dormir eu tenho que olhar a foto da minha mãe, sabe? Eu tenho que entender que ela não tá mais aqui. E é complicado, eu imagino, é muito complicado, né? A gente entendeu que a gente não quer entender, né? Tipo, eu não quero aceitar que ela não tá mais aqui, eu não quero aceitar que ela se foi. Bom, é isso, gente. Gostaram da história de hoje? Deixe seu joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!